E chegou a semana mais importante para todo torcedor paraense que se preze. É a semana do Repá, aonde Remo e Paysandu se preparam para um clássico que vai ser marcado, claro, pela belíssima festa nas arquibancadas. Também pela necessidade das duas equipes de vencerem. Uma quer estar na cola do G4, outra quer sair do Z4. Mas esse Repá também será marcado pelos desfalques. E olha, não é um, nem dois e nem três. São vários desfalques. Isso tanto do lado do Remo quanto do lado do Paysandu Esporte Clube. E a gente vai trazer aqui a lista completa dos possíveis desfalques. Alguns certos, outros nem tanto. Vamos debater sobre isso agora aqui no canal. Mas antes eu peço para você aquele bom e velho apoio. Que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda demais aqui o nosso canal nesse projeto independente, sempre trazendo informação para vocês. Você sabe que eu agradeço muito a tua audiência, a tua companhia aqui conosco, seja gravando os conteúdos aqui no home studio, ou no carro, ou em algum ponto da cidade. O importante é sempre levar informação para você que está aí do outro lado. Então vamos lá, gente, bora falar sobre essa situação, né? O Clássico Repá, que vai ser realizado neste sábado, 6h30 da noite, lá no Mangueirão. Esse jogo que está sendo marcado aí para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, marca duas necessidades distintas, né? Pelo lado do Clube do Remo, a necessidade de vencer, a necessidade de estar nas primeiras posições da Série B do Campeonato Brasileiro, isso porque o Leão perdeu a sua partida contra o Atlético Paranaense, fora de casa, está na 6ª posição com 20 pontos, e o Paysandu precisa vencer também, porque tá lá embaixo, tá lá na lanterna da competição, mesmo com a vitória conquistada em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, o Paysandu com seus 7 pontos ainda não sai da zona de rebaixamento e precisa vencer a próxima partida para tentar ali se aproximar dessa saída. Mas a missão não vai ser fácil, tanto para Remo quanto para Paysandu, porque as lesões estão soltas, né? Já não basta os atletas que estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Também há os atletas que estão se recuperando de lesão. E a gente vai mostrar agora para vocês. Primeiro começando pelo lado do Clube do Remo. Coloca a imagem aí. Aí a imagem do Clube do Remo, as lesões dos atletas do Clube do Remo. Em comparação com o Paysandu, não são tantos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desfalques. Começando pelo Marcelo Rangel, que se lesionou no jogo contra o Atlético Paranaense e sofreu uma bursite hemorrágica. Isso no ombro, né? No ombro direito. Então ele tá fora do clássico. O Caio Vinícius, volante, também tá fora. Sofreu uma lesão grau 1 na coxa direita. O zagueiro Klaus teve uma tendinopatia, também tá fora do jogo, também tá fora do clássico. O Regis, meio-campista, sofreu uma lesão grau 2 na coxa esquerda e também tá fora do jogo. Além dele também, Pedro Rocha sofreu uma contratura nos adutores do lado esquerdo, isso é na coxa, gente. E há possibilidade dele realmente não jogar o clássico de sábado. E também tem o Reinaldo, zagueiro, que está cumprindo aí suspensão. E esses dois últimos atletas, vou falar com o Adeno. Inclusive, volta a imagem aqui para mim. Com relação ao Marcelinho, que você viu aí na imagem, o Marcelinho ele passou por uma bateria de exames hoje. E segundo que eu conversei com algumas fontes, tudo indica que esses exames estão com resultado normal e aí ele pode voltar às suas atividades. Mas a gente está seguindo aqui o padrão do que foi informado pela assessoria de comunicação do Clube do Remo. O Marcelinho teve uma queixa de falta de ar e mal-estar. Foram feitos exames cardiológicos ali no atleta para verificar as suas condições. Nada de anormal foi encontrado nesses exames e provavelmente ele deve ser liberado para as atividades. É só mesmo agora aguardar esses outros resultados desses exames que foram feitos nesta segunda-feira. E com relação ao Jaderson, qual é a situação do Jaderson? O Jaderson ele voltou às atividades, ele voltou aos treinos, ele está inclusive utilizando uma proteção, tipo como se fosse um capacete ali acolchoado para poder voltar a jogar. E o que acontece?
ao que tudo indica, é mais uma questão física. Saber se ele vai reunir condições de jogar o jogo, porque o que eu conversei com algumas fontes é que o Jaderson tem se recuperado de uma maneira incrível, de uma maneira muito positiva, e ao que tudo indica, se ele reunir condições físicas, ele pode ir para o jogo. Mas isso quem vai responder é o departamento médico do Clube do Remo, é a comissão técnica do Clube do Remo, é de fato ali a todo o staff com relação ao quadro clínico do atleta. Então vamos aguardar, quem sabe ele não possa ter condições de ir para o jogo. Inclusive, algumas fontes falam para mim que o Jaderson tá doido para jogar o Repá. Eu imagino. Ninguém quer ficar de fora desse clássico, né? Mas enfim, falamos dos desfalques do Clube do Remo, agora bora para os desfalques do Paysandu. Coloca aí na imagem. E a situação do Paysandu é bem mais séria, gente, bem mais séria. São vários desfalques, vários desfalques. Vamos começar primeiro pelo Matheus Nogueira, o goleiro do Paysandu que sofreu uma lesão na panturrilha. Ele está em tratamento e provavelmente não vai ter condições aí para o jogo de sábado. O Gabriel deve continuar no gol. Jefferson Quintana, zagueiro, está com lesão na coxa. Ele está em tratamento e segue aí sendo dúvida para o jogo de sábado. Ao que tudo indica, não terá condições e aí poderemos ter a estreia de Thiago Heleno, né, nessa posição. O Brian, lateral direito, tá com lesão na coxa, ele tá em tratamento, tentando reunir condições para ir pro jogo. Ramon Martinez, volante, também com lesão na coxa. Ele tá com uma séria possibilidade de não jogar. Então, vamos ficar de olho no Martinez. Dudu Vieira sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, ainda tá em recuperação. A lesão do tendão de Aquiles realmente é uma lesão chata, né? Edilson, lateral direito, tá com dores na coxa. Ele foi vetado do jogo contra o Botafogo e, se reunir condições, ele pode ir pro jogo sim contra o Remo. O Lucas, zagueiro, tá em transição física, pode ser opção. O Maurício Antônio, zagueiro, também na mesma situação, tá em transição física, assim como o atacante Pedro Del Valle. E aí o Edinho é o último atleta, ele tá fazendo a sua transição física após cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho. Essa cirurgia que aconteceu em outubro do ano passado, ele passou por um longo processo de fisioterapia e agora tá na transição. Realmente são vários atletas do Paysandu, muitos atletas do Paysandu que estão aí, digamos que dentro ali do departamento médico do Paysandu Esporte Clube. E aí, torcedor azulino, torcedor bicolor, preocupa? Preocupa essa situação? Bem, eu acredito que sim, né? Tanto de um lado quanto do outro. É claro que as lesões do Remo, os atletas que estão lesionados, em quantitativo, não é, claro, a mesma quantidade e nem se equipara com relação ao Paysandu. Agora, é também preocupante porque são atletas principais ali que são utilizados e que tá ali naquela equipe de cima. E por parte do Paysandu, o Paysandu ainda tá pagando pelo preço do elenco enxuto que teve, do elenco reduzido que teve. Acabou estourando os atletas e isso ainda está sendo sentido. É claro que agora com a entrada dos novos atletas, é bem verdade que a questão do entrosamento é sentida, mas são novos atletas e que estão aí com condições para poder jogar. É claro que o Claudinei Oliveira do lado e possivelmente o Antônio Oliveira do outro, não dá para cravar ainda porque ainda não foi anunciado, né? Pelo menos até a hora da publicação desse vídeo, terão que pensar, terão que analisar, terão que ver. Enquanto o Antônio Oliveira não pensa, né, não tá ainda analisando, o Flávio Garcia é o técnico, né, até então. Então, assim, os técnicos, os treinadores estão pensando na melhor forma em como vão colocar as suas equipes para esse jogo tão importante. Porque, gente, é o seguinte, esse Repá, tanto para Remo quanto para Paysandu, vai valer muita coisa. Não se trata apenas de 3 pontos, se trata da sobrevivência na competição dentro daquilo que as equipes estão brigando. O Remo para ficar perto ali do G4 e o Paysandu para tentar sair de uma vez por todas do Z4. Vai ser interessante, vai ser muito interessante mesmo acompanhar como que vai ser esse comportamento das duas equipes e o esquema tático que fatalmente vai ser alterado, vai ser mudado.
e a gente vai aguardar e a gente vai analisar. E se a gente souber de alguma coisa, a gente vai trazer aqui pra você. Mas coloca a tua opinião aqui embaixo, torcedor. O que você acha? Você acha que o Paysandu tá na desvantagem pela quantidade de atletas que estão lesionados? É o Remo? Pela quantidade de atletas ou pela importância dos atletas que estão lesionados? Quem que você queria que tivesse de volta pro time pra poder segurar ali o rojão, pra poder ir pro jogo? Coloca a tua opinião. Inclusive, eu vou fazer uma brincadeira. Coloca aqui qual a equipe que você quer que entre no campo. Com as informações que você pegou aí dos atletas que estão lesionados, coloca aqui embaixo, claro que todo mundo tem um pouco de técnico de futebol, coloca aqui embaixo qual a equipe que você acha ideal para Remo e para Paysandu para ir para campo nesse próximo clássico que vai acontecer neste sábado, 6h30 da noite, lá no Mangueirão. Te inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Valeu, tamo junto, muito obrigado e até a próxima!